Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada, uma vez mais, pelos comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, que considera que o aparecimento de mais uma variante do novo coronavírus pode arrefecer a economia e a contratação de trabalhadores, bem como aumentar a incerteza quanto à inflação. Ou seja, no momento em que a Fed se encontrava a fazer o tapering, que é a retirada dos estímulos, com o objetivo de controlar a inflação, que é a maior das últimas 3 décadas, teve de vir agora uma nova variante a aumentar a incerteza quanto à recuperação económica e assim complicar as decisões do organismo. Bem, a verdade é que só na próxima reunião da Fed saberemos o que vai ser decidido relativamente à retirada dos estímulos. Contudo, esta recente preocupação do Banco Central com a inflação, como se só agora é que tivessem reparado que os preços subiram, e bem, indica que haverá provavelmente um acelerar na redução do programa de compra de ativos. Para além disto, vamos conhecer esta sexta-feira o dado do emprego nos Estados Unidos, o qual será decisivo para o fecho semanal nos mercados financeiros. Mas para já, vamos ver os desempenhos dos principais ativos até ao fecho de mercado na quinta-feira. Começando pelos índices, o destaque desta semana vai para o FTSE 100, que valorizou 1,2%, seguido do CAC 40, que valorizou 0,8%. Ao contrário destes dois, a grande maioria dos índices desvalorizou esta semana, com o S&P 500 a cair 0,4%, ao passo que o Russell 2000 foi o que mais desvalorizou, cerca de 1,8%. No que diz respeito ao mercado de Forex, utilizando o dólar norte-americano como referência, o franco suíço e o iene japonês, sendo duas divisas de refúgio, acabaram ambas por valorizar 1,6% e 1,5% respectivamente. Ao passo que o dólar canadiano caiu 1,3% e o dólar australiano desvalorizou 1,7%. Quanto às matérias-primas, esta foi uma semana de quedas generalizadas, com destaque para o gás natural, que desvalorizou 23%, o algodão, que caiu 7%, seguido do açúcar e da aveia, que desvalorizaram entre 4% e 3% respectivamente. Por fim, olhando para as criptomoedas, destacamos pela positiva a forte subida da Luna, que valorizou cerca de 55%, seguida da Solana e da Algorand, que valorizaram 21% e 16% aproximadamente, numa semana em que a Bitcoin subiu 3,6%. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos de um dos principais índices de referência na Europa, o Eurostoxx 50. Como podemos ver, o Eurostoxx 50 encontra-se numa tendência ascendente de longo prazo, a qual se iniciou desde março de 2020, a altura em que os principais índices mundiais se encontravam numa forte correção originada pelo início da crise pandémica. Agora, nesta tendência ascendente que começou desde então, a mesma pode ser marcada através de duas linhas. Uma que nos mínimos, precisamente de março de 2020, a passar pelos mínimos de novembro desse mesmo ano, e outra que passa desde os mínimos de dezembro do ano passado e que serviu de suporte ao longo deste ano. E estas duas linhas indicam que esta região, onde o preço tocou durante esta semana, é uma região muito importante para que a tendência de longo prazo se possa manter, as quais são reforçadas pela média dos 200 dias, que é esta linha a vermelho que aqui temos, e também por uma forte divergência oculta ocorrida entre o preço do ativo e o oscilador, neste caso o RSI. Portanto, esta era uma zona identificada previamente por nós como uma região muito importante de pressão compradora. E esta região de pressão compradora iria, à partida, originar com que o preço pudesse subir, sendo que o primeiro nível de resistência se encontrava nos 38,2 de Fibonacci deste swing descendente, desde os máximos históricos até aos mínimos feitos precisamente esta semana. E esta região de resistência coincidia também com o ponto pivô semanal,
Portanto, os 4.160 pontos era uma região muito importante de pressão vendedora que até este momento continua a funcionar como zona de resistência. Caso esta região seja quebrada, então o nível seguinte até onde o preço poderia subir seria até os 61,8 Fibonacci, 100 pontos acima dos preços atuais. Caso pretenda ter acesso a este tipo de análises em direto, conheça de forma gratuita o nosso serviço de mentoria e de análise técnica. Para isso, envie-nos uma mensagem para o nosso WhatsApp, através deste número, ou se preferir, envie-nos um e-mail para este correio eletrónico. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!